Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 33. Lucano falou a Ramo da sua procura em relação ao rapaz, Arrié, que se estivesse vivo, teria então 12 anos de idade. Jamais olhei para um rapazinho dessa idade sem reparar no seu dedo mínimo. Disse ele, seja na rua, na ágora de Atenas, nos templos, entre os meus pacientes e em cada alameda e atalho do mundo que conheço. Mas ele está morto, com certeza. Quem o roubou era pessoa repleta de maldade e malícia para com Eleazar Bar Salomão, que jamais prejudicou quem quer que fosse e fez sua fortuna como homem justo. Ficou pensativo, depois continuou. Por que os homens odeiam outros homens por inveja, despeito ou por não serem de sua raça ou cor? É uma interrogação que vem sendo feita há muito tempo, que se torna corriqueira e monótona de tão repetida. Mas é aí que está a tragédia do homem. Falava com Ramo como jamais falara com outro homem, nem mesmo com Quebitá, Cusa ou José ben Galiel. O primeiro ensinara-lhe coisas e repreendera-o, e ele se sentira rebelde. O segundo fora seu professor, com amor, e o considerara algo assim como um tonto. O último tentara apaixonadamente conduzi-lo para Deus, quando seu coração estava mais amargo. Ramo, porém, sorria para ele e cruzava as mãos. Explicou a Ramo que não tratava dos ricos e dos homens de posição que podiam ter outros médicos, aos quais pagassem grandes salários. Mas com o tempo ficara perspicaz e ele percebeu que com muita frequência alguns camponeses prósperos, desejando poupar salário, vinham pedir-lhe caridade. Lucano disse, quando descubro quem são e tenho um sentido oculto muito desenvolvido que lhe serve bem, de vez em quando, nessas descobertas, cobro-lhes um honorário simbólico. Por que tomariam meu tempo quando podem pagar o médico e outros necessitam de meu auxílio? Trato dos ricos apenas quando me procuram em desespero, quando os demais médicos os consideram casos perdidos. Quando Lucano disse isso, Ramo procurou uma tabuinha e escreveu, mas todos os homens sofrem e é bom ajudá-los. Lucano contemplou-o em melancólica admiração. Ali estava alguém que sofrera tormentos por parte dos homens e tinha compaixão. Um dia, quando se aproximava a ocasião de Lucano tornar a embarcar no navio, uma liteira magnificente, carregada por 6 belos escravos negros, parou à sua porta, e o que dirigia e falava em grego eloquente, suplicou-lhe que visitasse seu senhor, que estava às portas da morte e fora abandonado pelos médicos que o tratavam. Lucano quis recusar, pois andava muito cansado naqueles dias. Torrentes de infelizes formavam-se à porta de sua casa desde o alvorecer e também ao crepúsculo, e disse, se os médicos de teu senhor o abandonaram, eu, que trato das piores doenças, a bordo de um navio e nas cidades, não poderei ajudá-lo. A curiosidade do médico aguçou-se nele e perguntou, que sente o teu senhor? Está morrendo em todos os seus órgãos, senhor. Os filhos estão desorientados. Ouviram falar de ti e sentem-se dispostos a pagar-te um salário enorme pelo teu auxílio.
Lucano ficou pensativo. Usara grande parte do legado de Diodoro em caridade, e naquela ocasião possuía muito pouco dinheiro. Começou a sacudir a cabeça. Pelo menos uma vintena de homens, mulheres e crianças doentes esperavam em seu jardim, alguns deitados no chão, outros tombados sobre o banco, ainda outros prostrados nos degraus da entrada. Ramo, porém, tocou-lhe no braço e fez um gesto de assentimento humildemente. Lucano relanceou os olhos pelos pacientes, e muitos deles eram portadores de moléstias crônicas. Ramo, que aprendera coisas e tinha um misterioso poder de cura que lhe era próprio, poderia examinar e tratar alguns daqueles tristes infelizes. Não demorarei mais de 1 hora, então, disse Lucano, relutantemente, entrando na liteira, que o levou. Mas, ainda assim, sua curiosidade fora despertada. A liteira deslizou rapidamente pelas ruas movimentadas de Atenas. Depois saiu da parte mais frequentada e passou para um ponto onde existiam vilas e jardins agradáveis, com paredes brancas sobre as quais se debruçavam flores rosadas e roxas. Parou num portão de ferro, delicadamente trabalhado, mostrando Apolo e seus enigmas, e um escravo abriu o portão e o fez entrar num jardim, onde ele viu uma casa solitária a uma certa distância. Lucano olhou com admiração para a casa, pois era uma verdadeira miniatura de vila, reduzida em escala, de tamanho magnificente para uma forma pequena e delicada. Os mosaicos do pátio eram cor-de-rosa e cada pequenino canteiro fora rodeado com ladrilhos azuis, com halo cor de turquesa. Havia apenas uma fonte, uma bacia baixa de mármore, cheia de água faiscante e lírios, e sua figura central era um delfim pousado sobre a cauda. De sua boca aberta jorrava um jato com as cores do arco-íris. A própria casa brilhava, alvacenta ao sol, com colunas pequenas, mas perfeitas, à moda jônica. Ele ficou tão impressionado com aquela visão deliciosa que nem reparou de início em 3 homens de meia idade que descansavam juntos num banco recurvo de mármore, do outro lado da fonte, sombreado pelas mirtas. Estavam formalmente vestidos de togas brancas, com as quais formavam agudo contraste, pois, apesar de altos, não tinham atitudes aristocráticas e suas feições eram grosseiras. O olho clínico de Lucano reparou nas mãos grandes, retorcidas pelo trabalho, nos olhos pequenos, nas peles escuras e oleosas, marcadas de bexigas, no cabelo áspero e grisalho. Observou também que todos eles usavam anéis de considerável valor e que suas sandálias eram feitas do melhor couro. Pareciam libertos toscos, vestindo os trajes de seus senhores. Sua parecença um com os outros era notável, e ele percebeu imediatamente que se tratava de irmãos. O primeiro, evidentemente o mais velho, disse: "Meus cumprimentos", e acrescentou rapidamente, na voz monótona e incerta dos que tiveram nascimento humilde: "Bem-vindo à casa de Flegon, meu pai. Meu nome é Turbo, e estes são meus irmãos Sérgio e Meli." Lucano retribuiu as reverências dos 3 homens com um murmúrio cortês, sem mostrar que para ele a voz de Turbo nada tinha do sotaque dos atenienses elegantes e cultos. Sérgio e Meli contentaram-se em permitir que seu irmão falasse por eles. Sua passividade era a passividade dos que estão habituados a obedecer.
Ainda assim, conforme Turbo continuava a falar, Lucano reparava que todos aqueles homens mostravam certa qualidade de força e um orgulho áspero e defensivo. Começou a sentir-se bem disposto em relação a eles. Turbo dizia: nosso pai Flegon está doente. Assim tem estado há quase um mês, e tivemos os melhores médicos, mas... E fez uma pausa. Ele os manda embora, declarando que são todos tolos ou malandros. Lucano olhava em torno do jardim com admiração, e vendo aquilo, os três irmãos ergueram-se mais o corpo, e sorrisos tímidos apareceram em seus rostos, de certa forma já sorridentes. Pode bem ver-se que nada foi desperdiçado. Quais são os sintomas de vosso pai? Os irmãos mais moços olharam para Turbo, que disse: ele se diz muito fraco, e meu pai sempre foi homem, que falou a verdade, sem exagero. Tem dor em todo o corpo, sente a espinha rígida. Não há uma noite, jura ele, em que durma sem dor, e não pode comer. Os sintomas sugeriam artrite, foi o que Lucano comentou. Turbo, entretanto, sacudiu a cabeça. Não, todos os médicos nos disseram que não há artrite, não há inchação ou deformação das juntas, nenhum estropiamento. Seus pequenos olhos tornaram-se menores, como que perplexos. Não podemos, é certo, aceitar a palavra dos escravos. Há 5 escravos nesta casa. Interroguei-o severamente. Juram que meu pai come com grande apetite, tal como um jovem. Não come diante deles, que devem se retirar. Ele nos diz que dá a comida a seu grande cão, que jamais o abandona, e que ele próprio apenas bebe um pouco de vinho como remédio. Deve um homem acreditar em seu velho e digno pai, ou deve aceitar a palavra de escravos? Lucano ficou silencioso, mas inclinou a cabeça com diplomacia. Depois perguntou quantos anos tinha Flegon, e disseram-lhe que ele tinha 73. Uma boa idade, comentou ele. Devemos lembrar que os velhos têm seus caprichos muitas vezes. Turbo ficou ofendido. A mente de meu pai é tão vigorosa quanto a de um jovem Lucano, e tão cheia de vida como uma árvore nova. Até um mês atrás ele caminhava como um homem moço, e sua voz podia ser ouvida em toda parte. Sua mão era pesada, e olhava de esguelha para os irmãos. Agora, interrompeu Lucano. A carne dele murchou de repente. Não pode caminhar sem auxílio. Sua cor tornou-se cinzenta, e sua voz mostra-se fraca e trêmula. Turbo coçou a orelha e olhou para os pés, e os irmãos o imitaram com tanta precisão que Lucano se esforçou para conter um sorriso. Naquele silêncio, ele podia ouvir o cântico da fonte. Finalmente, Turbo disse sem encará-lo: não é isso. A cor dele é excelente, a voz mais forte do que nunca e a carne gorda. Acontece apenas que se queixa e declara sofrer de forma angustiante. Sempre foi homem, dominador indagou Lucano quando Turbo se calou. E ainda é dominador que nos anima. A voz rude se havia modificado como que perplexa. Deita-se na cama, não anda, e seu gênio... Lucano esperava, mas Turbo não estava disposto a discutir o gênio do pai. Temos receio de que esteja para morrer, disse ele simplesmente. Consultamos os sacerdotes em nosso desespero. Ele diz que os sacerdotes são uns imbecis e nós, uns tolos supersticiosos. O retrato de um velho poderoso e irracível começava a se formar na mente de Lucano. Sentia-se curioso por ver o paciente e disse isso. Turbo curvou o dedo e chamou o escravo, que estava no portão.
Desejo ver teu pai a sós, acrescentou Lucano. O escravo conduziu-o para dentro da casa, que era tão delicadamente bela no interior como no exterior, e fora construída, desenhada e mobiliada por um mestre. Ali havia de novo beleza e luxo, em escala menor. Lucano refletiu que aquela poderia ser uma vila de brinquedo de algum cavalheiro romano ou pompeiano, e recordando a rusticidade dos três irmãos, conjecturou se seria possível que a mãe deles fosse pessoa de origem humilde, casada com um cavalheiro de Atenas. Sacudiu a cabeça, olhando os pequenos vestíbulos iluminados, os murais nas paredes, a brancura dos forros, o belo mármore das colunas, as cores dos pisos e a excelência do mobiliário. Foi levado a um dormitório onde a luz do sol entrava, o piso polido resplandecendo com seus tapetes persas e literalmente ornado de flores. Um velho de grande porte estava deitado num leito de marfim esculpido, incrustado de couro com folhas e flores de esmalte. Ao lado dele estava uma mesa de pernas de marfim, na qual tinham colocado uma vasilha de prata, cheia de frutas, sementes de uvas e caroços de ameixas, bem como miolos de maçãs. Tinham sido atirados sobre um tapete que merecia a admiração de César. Um grande cão de pelos castanhos, muito feio e feroz, levantou-se rosnando quando Lucano entrou, e o velho sentou-se de súbito na cama, lançando olhares irados ao médico. — Quem és tu? — indagou em tom furioso. Lucano percebeu imediatamente, e ali não estava um ateniense culto, nem um erudito, nem um aristocrata. Tudo quanto havia no rosto dos filhos se reproduzia na face barbuda do pai, e ainda mais. Contudo, o velho era realmente cheio de vida, e seus ombros e músculos do peito, bem como os braços encordoados, pareciam os de um forte trabalhador, que nada conheceu em sua vida além do trabalho físico e árduo, o qual não lhe causou incômodo algum. Lucano aproximou-se da cama, sentou-se numa cadeira e pôs o estojo a seu lado. Sorriu para os olhos impetuosos, que eram mais brilhantes do que os dos filhos, e não viu neles a névoa da idade. — Sou o seu médico, disse calmamente. Seus filhos chamaram-me. — Outro! Berrou o velho, lançando uma torrente de obscenidades. — Eles nunca deixarão de gastar o meu dinheiro? Vá embora, patife! Lucano cruzou as mãos sobre os joelhos placidamente. Se o velho estava enfermo, tal coisa não era evidente. Nem se podia acreditar que estivesse mentalmente doente, pois não havia incerteza nele, nem violência sem alvo, nem guinchos em sua voz. Tinha um temperamento violento, mas sabia controlar sua língua, força animal nas linhas de seu nariz bulboso e de sua boca, e um temperamento profundamente desconfiado, que traía o camponês analfabeto. Deves preocupar-te com a ansiedade em que estão teus filhos, disse Lucano. Por isso é que estou aqui. Se não puder ajudar-te, então nada terás a pagar-me. As sobrancelhas brancas, tão ferozes e carrancudas, apertaram-se sobre os olhos de Flegon. — Ah! — exclamou ele, atirando-se para trás, para os travesseiros bordados. Estendeu a mão para uma maçã, mordeu-a com os dentes mais brancos e mais compridos que Lucano jamais vira. Mastigou selvagemmente. Depois atirou a maçã para longe. O cão rosnou para Lucano e começou a andar em volta dele, como um lobo que esperasse o momento de atacar. — Meus filhos! — gritou Flegon, a voz exaltada, cheia de cólera e nojo. — Esperam que eu morra para agarrar meu dinheiro? Deixa-me dizer-te, médico branco mentiroso. E sacudiu um dedo grande e moreno diante do rosto imóvel de Lucano, que de mim nada receberás. O cão estava começando a deixar Lucano nervoso,
de forma que o médico franziu o senho e murmurou uma palavra. O animal ficou imóvel como pedra. Lucano tornou a murmurar, e o cão tombou subitamente sobre o ventre, descansou a cabeça maciça entre as patas e fechou os olhos. Vendo aquilo, Fregon disse: um mágico, um homem que faz encantações, vieste envenenar-me. Não sou mágico, disse Lucano. Isto é algo que me foi ensinado pelo meu primeiro professor, também médico. Pensei perceber um alarme autêntico em teus filhos. Entretanto, tu falas que eles esperam pela tua morte e quase os acusaste de me pedirem que te envenenasse. O velho recostava-se em seus travesseiros, arquejante, os olhos fixos no chão. Estava assustado. Tira-o dessa feitiçaria, pediu, e eu poderei conversar contigo. Certamente, disse Lucano, mas ele me perturba andando em volta de mim e rosnando. Chama-o para junto de ti e manda que se deite a teu lado e me deixe em paz. Estalou os dedos e o cão ergueu-se num salto sobre os pés, rosnando novamente e preparando-se para se acercar de Lucano. Fregon chamou-o com voz rancorosa e as orelhas do animal abateram-se. Ele choramingou. Depois aproximou-se do leito e deitou-se ao lado dele. Seu dono continuava a olhar para Lucano com cauteloso respeito e contínuo medo. Falarei contigo, disse ele, mas isso nada adiantará. É muito possível que eu esteja sendo envenenado lentamente, por ordem de meus filhos. Disse isso aos 3 outros médicos, cujos salários poderiam resgatar um escravo valioso. Mas eles não me acreditaram. Digo-te também, meus filhos estão esperando a minha morte, estão planejando a minha morte. Então, basta que proíbas que venham à tua casa, disse Lucano. Ah, eles subornaram meus escravos. Algo deslizou sobre o rosto dele, como óleo, com secreta esperteza. Entretanto, agora estava disposto a falar, em sua raiva, pois Lucano lhe prestava grande atenção. Fregon tornou a encher-se de vigor. Deixa-me falar-te de meus filhos, de meus preciosos filhos. Turbo, o primeiro, é um ladrão, nasceu ladrão, tem vivido como ladrão e morrerá como ladrão. Estendeu a mão para um cacho de uvas e começou a comê-las com gosto, cuspindo as sementes. Não oferecera vinho ou qualquer outra fruta a Lucano. Fechou os olhos, saboreando o que comia e estalando a língua. Disse depois, num tom profundo e carinhoso: dos meus próprios vinhedos, amadurecidos sob o melhor sol. Abriu os olhos e fixou-os furibundos em Lucano. Turbo roubou dos meus cofres nesta casa uma opala das mais valiosas, pela qual me haviam oferecido uma fortuna. Usa-a abertamente, como bandido que é, no dedo de sua mão direita, e tu a poderás ver. Sérgio, meu segundo filho, tem a mente de uma ovelha, e a alma também. Apesar disso, é o mais vil dos meus conspiradores e um mentiroso incurável. Quanto a Meli, é libertino com meu dinheiro. Gasta-o todas as noites nos mais dispendiosos bordéis de Atenas e desperdiça o que me pertence com mulheres dissolutas. Lucano recordou-se do rosto dos filhos, apertou um pouco os lábios e perguntou: teus filhos são casados, Fregon? O velho soltou mais blasfêmias e obscenidades. Sim, e com mulheres odiosas como eles mesmos, que escondem sua vilania sob os rostos lívidos e palavras doces. Nenhuma delas trouxe dotes aos maridos. Proibi que viessem à minha casa, bem como seus rebentos. Assumiu a expressão de um velho angustiado e indefeso, solitário, traído e abandonado. Uma lágrima deslizou-lhe pela face. Ainda assim, falou Lucano, deste-lhes casas próprias, penso eu. Disseram-te isso?
Flegon tornou-se imediatamente cauteloso. Não, eu apenas tirei conclusões. Teria sido esta a atitude de um pai amoroso. Flegon suspirou profundamente e deixou que Lucano visse enxugar a lágrima com a ponta do dedo. Sim, confirmou. E também lhes deste muito espontaneamente? Sim, eu vejo, meu jovem médico, que és homem de compreensão. Tornou-se excitado e continuou. E em troca de tudo quanto lhes dei e fiz por eles, nada me deram a não ser ódio, nada a não ser roubos, conspirações, mentiras e libertinagens. Estou aqui, abandonado para morrer, para temer pela minha vida, por não ter outra companhia a não ser a dos escravos. Sua excitação aumentava. O médico tornou a apertar os lábios. Havia naquela excitação uma deliberação bem calculada. Lucano estendeu a mão para seu estojo médico e dele tirou um frasco que continha pílulas brancas. Numa taça deitou um pouco de vinho. Não, disse Flegon, recuando e encolhendo-se em recusa exagerada. Não posso confiar em ti. Muito bem, disse Lucano, pousando a taça e a pílula. Não precisas tomá-la. Pensei apenas em aliviar as dores de que teus filhos me falaram. Depois de um momento, tornou a colocar a pílula no frasco. Flegon pensou um pouco, depois disse: que sentiria eu com esse remédio? Já te disse, terias alívio de tuas dores. Flegon umedeceu o lábio barbado com a ponta da língua. Dá-me esta pílula, pediu rudemente. Com um ligeiro sorriso, Lucano obedeceu. O velho bebeu o vinho sofregamente. Agora, disse Lucano, deves falar-me de tuas dores. Preciso te examinar. Com nova e surpreendente docilidade, e mesmo com entusiasmo, Flegon respondeu às perguntas e submeteu-se ao exame. Lucano foi cuidadoso, usando toda a sua experiência. Era o que suspeitava. Flegon gozava da mais completa e perfeita saúde. Tinha o corpo e o físico de um homem, pelo menos 20 anos mais jovem. Seus músculos pareciam de ferro, suas juntas eram flexíveis. Lucano chegou a uma conclusão. Sentou-se e olhou gravemente para Flegon. Teu caso não é para ser levado em brincadeira, disse muito sério. Durante um momento, Flegon ficou satisfeito, mas logo depois falou assustado. Trata-se de doença fatal? E o tom avermelhado do seu rosto ficou menos intenso. Lucano sacudiu a cabeça com gravidade. Não é fatal, contudo, é um caso que deve ser estudado cuidadosamente. Flegon ficou de novo satisfeito. Tu és o primeiro médico inteligente que me visita. Juro por Mitras. Todos os outros ousaram informar-me de que minha saúde era perfeita e que eu estava tão sadio quanto uma maçã. Que mentirosos, que ignorantes. Pensavam apenas em seus salários, disse Lucano, mostrando solidariedade. Isso! Colocou a mão no peito e revirou os olhos. A dor já está deixando meu coração. Ele está se aquietando e já não salta. Não posso dormir durante a noite, porque minha garganta e as minhas têmporas latejam. Lucano não duvidou de que o velho realmente sofresse daquilo. Seu pulso mostrava-se forte demais, rápido demais, e a pressão muito alta, apesar dos sons cardíacos normais. O médico levantou-se. Desejo conversar com teus filhos, falou. Flegon olhou para ele astutamente. E que lhes dirá? Que tua doença merece toda consideração e deve ser cuidada imediatamente. Flegon remexeu-se, instalou-se melhor nas almofadas. Deixa então que seus corações se aflijam. Deixa que passem noites sem dormir, sabendo o que fizeram, em sua avidez e ódio. Deixa que sintam a cólera dos deuses.
que recomendaram ao homem honrar teus pais. Lucano deixou o quarto e caminhou lentamente através da casa, que tomava cada vez mais o aspecto de uma joia preciosa a seus olhos. Foi para o jardim. Os 3 filhos ergueram-se agitados de seu banco e vieram imediatamente ao encontro dele. Fim da primeira parte. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.